Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início à nossa reflexão bíblica em 1 Timóteo capítulo 1 e eu já convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia e temos um tempo de leitura completa deste capítulo e em seguida retornarmos aqui para que possamos nos aprofundar em alguns versículos deste precioso capítulo. E dando início à nossa leitura, eu gostaria que você lesse comigo do versículo 4 ao versículo 5 que diz: Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Nós devemos entender que o apóstolo Paulo, para Timóteo, vem por meio desses versículos exortar aquele povo, pedir que Timóteo exorte a respeito de algumas falsas doutrinas e algumas preocupações com questões de nome de antepassados, genealogias, tradições, coisas que nada mais geram do que discussões. E o objetivo de Paulo era fazer com que o povo colocasse o foco no local certo. E esse foco deveria estar no amor. Este amor que vem de Deus por meio de Cristo, que por meio de um coração puro, por meio de uma vida de retidão, Jesus nos deixou um lindo exemplo. E nós só podemos desfrutar deste amor verdadeiramente por meio de uma consciência limpa, de uma fé verdadeira que vem de Cristo Jesus e um coração puro. Nós precisamos tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que nos distrai no processo. E o entendimento que nós devemos ter com essa breve leitura inicial é que nós precisamos buscar a Deus com essa fé genuína que nós só podemos encontrar no verdadeiro Evangelho de Cristo, tendo um coração puro diante dele, tendo uma consciência limpa, livre da escravidão do pecado por meio da graça de Cristo. Dando continuidade à nossa leitura, eu gostaria que você lesse comigo do versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os pais e para outros assassinos. Nós devemos também compreender que, tanto como hoje, na época, também haviam aqueles homens que queriam ser entendidos da lei de Deus, queriam cobrar do povo alguns rituais e algumas regras que nem mesmo eles compreendiam, porque o verdadeiro sentido da lei não era criar regras a fim de oprimir o povo e se o povo não seguisse, não ia para o céu. Era apontar o Salvador e a necessidade de sermos salvos, porque quando nós tentamos seguir a lei, por mais que nós tentemos, nós não conseguiremos seguir toda a lei. Então a lei é o espelho para que nós reconheçamos que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. E esse era o objetivo. E haviam coisas nas entrelinhas do que era colocado ali na lei de Moisés que tanto Jesus imaginou e sonhou que o povo compreendesse. Mas as pessoas estavam tão preocupadas com o legalismo religioso que elas só voltavam-se para as cobranças excessivas e até exageradas da lei, criando coisas que só acresciam esse fardo e essa dificuldade, e as pessoas viviam sob esse jugo, não compreendendo a graça de Cristo. Devemos entender que a lei de Deus, ela é boa se for usada como se deve. O que acontece é que as pessoas, elas usam a lei como forma de cobrança para se sentirem superiores às outras, quando na realidade elas cometem falhas tanto quanto aquelas pessoas que elas punem devido à posição eclesiástica ou devido a alguma posição de liderança. Mas nós devemos entender que a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não devemos abolir a lei,
Sim, nós devemos ler, nós devemos buscar uma vida que agrade a Cristo. Porém, essa mudança ela é gradativa e ela não está imposta a nós, porque hoje o sangue de Cristo, ele nos purificou de todo o pecado. Mas para que nós andemos a carreira cristã, para que nós cumpramos o propósito de Deus aqui nessa terra, para que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Deus, nós devemos sim seguir a vontade de Deus, nos abster daquilo que nos afasta de Deus. Então a lei é como um manual para que nós possamos nos basilar, mas ela não é garantia de salvação. Não é o fato de eu seguir a lei ou de eu fazer determinada coisa da lei que vai me salvar. Somente Cristo cumpriu a lei do início ao fim. Somente Ele tem o poder de nos salvar e nos purificar. E ainda que nós falhemos, se nós nos arrependermos verdadeiramente, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Se nós formos ver a lei em si, a lei do Estado, a lei que nos está imposta enquanto cidadãos, nós devemos entender que a lei ela vigora para aquelas pessoas que estão infringindo-a. Aqueles que andam em conformidade com a lei ela não vai punir esta pessoa porque ela está andando conforme a lei. A lei ela é exercida então para aqueles que estão fora dela. Aqueles que estão seguindo-a, eles estão dentro da proteção que a lei também garante. Da mesma forma é a palavra de Deus por meio da lei de Moisés. Aqueles que infringiam a lei, eles tinham a punição que a lei determinava. Aqueles que seguiam a lei, eles estavam livres desta punição. Então, a lei hoje é Cristo. Aqueles que estão em Cristo, aleluia, estão livres do peso, do jugo da lei. Porque eles estão amparados na proteção do Altíssimo. Eles são limpos por este sangue redentor. Porém, aqueles hoje que não confessam a Cristo e não acreditam que Ele é o nosso Salvador, eles estão debaixo da lei, da severidade da lei, e eles terão a sentença no dia do juízo, porque eles não estarão com essa cobertura que somente Cristo pode nos dar. Dando continuidade à nossa leitura, eu gostaria que você lesse comigo do versículo 14 ao 17. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Eu acho lindo a forma como Paulo se humilha diante da graça de Deus, reconhecendo-se como o pior pecador. E essa deve ser a nossa visão, entendendo que nós não somos melhores que ninguém, que nós necessitamos de Cristo tanto quanto os demais. Devemos olhar o pecador com os olhos da graça, não com os olhos do preconceito, não passando de largo. Nós devemos ser cristãos autênticos e verdadeiros, de coração puro, de consciência limpa e de fé verdadeira. E o que eu acho lindo é que ele diz que a graça de Deus foi derramada sobre ele, e a fé e o amor que foi recebido dele por estar unido com Cristo Jesus. Ele carrega isso com ele, esse entendimento de que foi Deus quem derramou sobre ele, de que não foi ele que conquistou mediante méritos próprios por ter feito determinada coisa. Ele derrama tudo no altar de Deus, toda a honra e toda a glória. E devemos entender que o verdadeiro ensinamento é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A mensagem é clara, simples e objetiva. E nós devemos parar com alegorias, parar com inclusão de coisas que não Cristo no meio da igreja. Aleluia! E entender essa sensação de humildade que deve habitar no nosso coração. Que nós somos tão necessitados quanto, que nós somos pecadores tanto quanto o nosso irmão, carentes desta graça. Porém, a misericórdia de Deus
foi abundante com ele e conosco. E Jesus mostrou bastante paciência, tanto com Paulo como conosco. E nós devemos entender que Deus, ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que sempre está esperando que nós venhamos a dar ouvidos à sua voz. E nós devemos ensinar isso às pessoas, porque ele diz que isso ficará como exemplo para todos no futuro que vão crer no Senhor para receber a vida eterna, né? Que vão receber a vida eterna. Então devemos repassar esta mensagem, esta boa nova, e adorar sempre a Deus, porque Ele é o Rei eterno, imortal, invisível, único Deus, Deus verdadeiro. Glória a Deus, e vamos dar sempre honra e glória a Ele. Versículo 19 para concluir: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Mais uma vez ele diz: algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Nós devemos fazer sempre esse exame de consciência. Paulo exorta Timóteo a exortar o povo e nós devemos absorver isso para nós hoje, examinando a nossa consciência para ver se há algo que está nos impedindo de ter a comunhão com Cristo, de nos aproximar de Deus, se tem algo que está distorcido das Escrituras, que está habitando a nossa consciência. E devemos colocar aos pés de Cristo. Devemos entender que o Senhor, Ele deseja limpar a nossa consciência. Eu gostaria de orar por você agora ao final sobre isto. Porque o fato de nós não nos escutarmos, de nós não nos autoanalisarmos, vai sendo a causa da destruição da nossa fé. Nós não podemos deixar que a nossa consciência, nós não podemos deixar que coisas em nossa consciência que não agradem a Deus vá minando a nossa fé. Fecha os teus olhos agora, Senhor Jesus, neste momento, Pai, através desta leitura de 1 Timóteo capítulo 1. Oh, que texto profundo! Oh, que graça maravilhosa! A Tua graça, Senhor, que nos exorta a buscar ter um coração limpo, uma consciência limpa. Purifica o nosso coração, Senhor. Limpa a nossa consciência. Que a nossa fé permaneça firme em Ti, Senhor. Que nenhuma distração ocupe o lugar de Ti em nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, por esse estudo tão profundo, pela oportunidade de crescermos a cada vez que nós nos deparamos com esta profunda leitura que vem diretamente de Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, e que essa palavra seja vivificada em nosso coração para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.